Olá! Hoje, nosso estudo nos leva a uma imersão profunda no coração do Pentateuco, especificamente no livro de Deuteronômio. Faremos uma análise cuidadosa, seguindo a ordem do texto, da essência do último grande discurso de Moisés, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7. É uma exposição fundamental sobre a lei, o amor e a vida. O nosso caminho por esses capítulos vai seguir a própria estrutura do texto. Primeiro, a gente vai revisitar a reafirmação da aliança em Horebe. Depois, vamos mergulhar no centro da fé de Israel com o grande mandamento. E por fim, vamos entender a identidade e a missão de Israel como um povo santo. Para a gente entender o peso do que está sendo dito, o cenário é tudo. Pense nisso. Eles estão nas planícies de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida. A geração que saiu do Egito, aquela que viu os milagres, já não está mais ali, pereceu no deserto. Agora, Moisés, já no fim da sua vida, se dirige aos filhos e netos daquela geração. É um momento de transição, onde a lei precisa ser mais do que lembrada, ela precisa ser reaplicada para o futuro que está prestes a começar. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. O capítulo 5 é, essencialmente, uma revisitação solene, um retorno àquele momento que forjou a identidade de Israel, o pacto feito no Monte Horebe. E o que é Horebe? Bem, a gente também conhece esse lugar como Monte Sinai, mas ele é muito mais do que um ponto geográfico. É o Monte de Deus. É o epicentro de uma teofania, ou seja, a manifestação visível do Deus invisível. Foi ali que a eternidade tocou o tempo, e onde foi entregue a constituição divina que fundaria uma nação. E aqui está um ponto teológico crucial. Moisés faz questão de dizer que essa aliança não é uma relíquia do passado, algo que pertenceu só aos pais deles. Não, ela é um compromisso vivo, presente e pessoal para aquela geração que o ouvia. A responsabilidade é imediata e não pode ser transferida. Perceba a ordem das coisas aqui. A graça vem primeiro. A lei não começa com uma ordem, mas com uma declaração de quem Deus é e o que Ele fez. A autoridade de Deus para dar a lei vem do seu ato de redenção. É como se Ele dissesse: porque eu te libertei, eu tenho o direito de ser o teu Senhor. Os primeiros 4 mandamentos, que a gente conhece como a primeira tábua da lei, definem a relação vertical, a relação entre Deus e o seu povo. Primeiro, a exclusividade total da adoração. Segundo, a adoração pura, sem ídolos, sem imagens. Terceiro, o respeito e a reverência ao nome de Deus. E quarto, a santificação do tempo, a dedicação de um tempo a Ele. E falando em sábado, Deuteronômio traz uma nuance teológica muito importante. Lá no livro de Êxodo, o sábado está ligado à criação, mas aqui, Moisés o conecta à história da redenção. O descanso do sábado se torna um lembrete semanal da libertação da escravidão no Egito. É um ato de memória e de gratidão. Bom, agora a gente avança para o capítulo 6. Se o capítulo 5 nos deu a estrutura, o esqueleto da aliança, o capítulo 6 vai nos mostrar o coração, o motor que deve dar vida a toda a obediência. E aqui nós temos o credo fundamental de Israel, o Shema Israel. É a afirmação central da unicidade de Deus. Pense no mundo daquela época, um mundo cheio de deuses. Essa declaração era revolucionária. É a partir dessa verdade de que o Senhor é um, que toda a ética e a teologia de Israel vão se desenvolver. E se Deus é um só, qual é a resposta lógica a isso? Um amor total. Não uma devoção dividida, mas uma entrega completa. De todo o coração, que é o centro da vontade e do intelecto. De toda a alma, que é a própria vida. E com todas as forças, ou seja, com tudo que se tem e tudo que se é. Este é o epicentro da lei. Mas veja bem, esse amor não deve ser só um sentimento abstrato. Ele se torna uma prática muito concreta. A palavra de Deus deveria estar em tudo. No ensino persistente aos filhos, nas conversas do dia a dia, nos símbolos usados no corpo e até mesmo na arquitetura da casa. Uma imersão total. E Moisés, com uma sabedoria impressionante, antecipa um perigo muito sutil, o perigo que vem com a prosperidade. A transição do deserto, onde a dependência era diária, para a fartura da terra prometida, trazia um risco espiritual enorme. Então qual é a grande advertência? A advertência é contra o que a gente poderia chamar de amnésia espiritual, o esquecimento. A prosperidade pode gerar um sentimento de autossuficiência que apaga a memória da graça. E o antídoto para isso é a lembrança constante da escravidão e do resgate divino. É isso que mantém o coração humilde e grato em meio à bênção. E tudo isso nos leva naturalmente à aplicação prática no capítulo 7. É aqui que a doutrina da aliança e o mandamento do amor tomam forma na vocação de Israel, ser um povo santo.
ou seja, um povo separado para Deus. Essa santidade exigia uma separação radical. Para preservar a fé de Israel, era proibido fazer qualquer tipo de aliança, seja política ou matrimonial, com os povos de Canaã. A razão para isso é muito clara e pragmática. A mistura de religiões levaria o povo à idolatria e ao abandono de Deus. Mas por que Israel foi escolhido? Qual a base para essa eleição? O texto é muito enfático ao mostrar o que não foi a causa. Não foi por mérito, não foi por poder militar, nem por serem um povo numeroso. Pelo contrário, eles eram um menor dos povos. A causa da escolha está totalmente na iniciativa de Deus, no seu amor soberano e na sua fidelidade à promessa feita aos patriarcas. É um ato de pura graça. A forma como Deus escolhe revela o caráter dele. Ele é o Deus fiel. A sua lealdade à aliança não muda. Sua bondade o recede, se estende por 1000 gerações àqueles que o amam, o que contrasta com o juízo sobre os que o rejeitam. A gente vê aqui a justiça e a misericórdia de Deus lado a lado. E aqui chegamos ao clímax, a definição da identidade de Israel. Ser um povo santo é, antes de tudo, uma questão de pertencimento. Eles foram separados por Deus para serem um povo para Deus. A sua santidade vem dessa escolha. Não é algo que eles conquistaram. Eles foram eleitos para serem a segulá, o tesouro pessoal do Criador. Uma vocação que define o seu propósito no mundo. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise ajudou a aprofundar a sua compreensão da palavra, nós convidamos a que se inscrevam no canal e deixem uma curtida. E o mais importante, gostaríamos muito de ler a sua reflexão teológica nos comentários, como esses princípios de Deuteronômio sobre lei, amor e santidade falam conosco hoje.